Boa noite. Deus abençoe a vida de vocês que estão chegando aqui agora para uma live para junto podermos compartilhar algo da palavra do Senhor. Essa noite eu quero trazer para vocês uma meditação, uma reflexão, um devocional. Não vou estar pregando a palavra de Deus, mas vou estar trazendo um estudo da palavra. Nós precisamos nesse tempo, queridos, nos alimentar da palavra de Deus. Nós precisamos nesse tempo nos encher de fé. Nós precisamos ser cheios do Senhor nesse tempo. E com esse propósito, eu vim até aqui para estar trazendo uma palavra para o teu e para o meu coração, para juntos crescermos no conhecimento do Senhor. Eu convido você que pode pegar a tua Bíblia. Eu sei que você tem uma Bíblia em casa. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo, porque nós vamos ler vários textos da palavra de Deus, tá? Boa noite para todos vocês que estão chegando. Muita saudade, amada. Amém? Vamos lá. Isaías 40. Isaías capítulo 40. Dá um tempinho aí para você que está pegando a tua Bíblia, para você localizar e acompanhar juntamente comigo. Ontem à noite eu fui orar depois que nós fizemos uma live, né? Estive compartilhando uma palavra com vocês e eu fui orar ao Senhor, pedindo ao Senhor para falar ao meu coração acerca desse tempo que estamos vivendo. O porquê disso tudo, porque estamos passando por esse momento. E nesse capítulo nós vamos encontrar respostas para muitas coisas que estamos vivendo. Muitas coisas, né? Muitas respostas da parte de Deus. Você que já encontrou a tua Bíblia, já abriu em Isaías capítulo 40, nós vamos estar lendo o capítulo inteiro. Isso é um estudo, é um devocional, é um momento de meditação da palavra de Deus, não é uma pregação, mais uma vez eu friso isso. Abrem lá comigo Isaías capítulo 40, diz assim, primeira parte desse texto: consolem o meu povo, diz o Senhor, o Deus de vocês, encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Sabe o que eu vejo o Senhor falando aqui conosco? Que há consolo para nós. Ele está dizendo, olha, minha filha, console o meu povo. Diga a ele que o preço já foi pago. Diga a eles que o sacrifício já foi feito por mim na cruz do Calvário. Diga a cada um deles que há perdão disponível para mim e para você. Às vezes, como eu já disse em outras lives, estamos sempre querendo arrumar culpados para aquilo que estamos vivendo. E muitas das vezes colocamos até pesos e julgos em cima de nós mesmos e começamos a nos condenar por aquilo que estamos vivendo. Se verdadeiramente confessarmos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos e nos arrependermos, se confessarmos e deixarmos, alcançaremos misericórdia. Se nós buscamos em Deus arrependimento nesse tempo, por todas as práticas que fizemos e cometemos que não agradou o Senhor, e em fé decidimos e abraçamos o perdão dele em nosso coração, nós estamos perdoados. E se estamos perdoados, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus.
É claro que antes do perdão vem um arrependimento. Se você se arrependeu, o que é que te cabe hoje? Deixar, né? Você confessou, deixou e alcançou a misericórdia de Deus. Por isso o Senhor diz para mim e para você, olha, há consolo disponível, há perdão disponível, há graça disponível para minha e para a tua vida. O Senhor está dizendo para nós, seja encorajado nessa noite, o Senhor já pagou o preço pelos seus pecados. O Senhor já remiu o seu povo, aqueles que creem nele e entregaram a sua vida a ele. O Senhor já levou o cativo, o cativeiro. O Senhor já pagou o alto preço por mim e por você na cruz do Calvário. Queridos, estamos sempre procurando pagar preços. Pagar preços. O preço foi pago por Jesus. O que nós precisamos é adentrar nesse novo e vivo caminho conquistado por Ele. Porque nele não há condenação, nele não há culpa. Nele há graça, há amor, há redenção, há remissão para as nossas vidas. Portanto, ainda que nesse momento que estejamos vivendo e procurando em nós acharmos alguma coisa que justifique o que estamos passando, através dessa palavra que você possa receber o consolo da parte de Deus. É Ele que pagou o preço por você, não é você que vai pagar o preço, né? O preço nós pagamos quando nós andamos em desobediência, mas eu sei que muitos de nós temos buscado e nos voltado para o Senhor. Nós temos orado ao Senhor, temos nos voltado para Ele com um coração sincero. Por isso não temos o que temer. E se alguém estava distante, hoje está voltando para o Senhor. Eu tenho certeza que você que está ouvindo essa palavra, que estava distante, está se voltando para o Senhor. Está entregando o teu coração ao Senhor. E isso daí fará uma grande diferença na sua vida. Será um divisor de águas. Porque no meio da dificuldade, no meio da incerteza, você vai experimentar consolo da parte de Deus. Olha o que a palavra dele continua dizendo, você que está com a Bíblia aberta em Isaías capítulo 40, versículo 3. Uma voz clama, no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplainados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão. Sabe o que o Senhor está falando aqui? O Senhor tem consolo para o povo dele, mas o Senhor também chama o povo dele, convoca o povo dele para algo. Para quê? Para aplanarmos o caminho. Qual é o propósito da crise? Qual é o propósito do deserto que nós lemos aqui? Uma voz clama no deserto. Qual é o propósito do deserto na nossa vida? Qual é o propósito da escassez na nossa vida? Qual é o propósito de Deus com essa situação que estamos vivendo? Sabe qual é o propósito? O Senhor está revelando na sua palavra. O propósito é para que nós venhamos preparar o caminho para a volta dele. Preparar o caminho para que ele venha arrebatar a tua igreja. Preparar o caminho para aqueles que estão distantes se aproximem e se voltem para o Senhor com todo o coração. Façam no deserto um caminho reto. O Senhor está nos dizendo, olha, o propósito de Deus para essa crise, para mim e para a tua vida, é fazer na nossa vida um caminho reto. Talvez você vinha andando por caminhos que pareciam retos aos seus olhos, mas o fim dele era a morte. Caminhos tortuosos, caminhos contrários, mas o Senhor está te dizendo, olha, é tempo de você andar por um caminho reto.
Eu estou aplainando o caminho do meu povo para que eles passem, mas eu também estou requerendo do meu povo que eles preparem o caminho para que eu volte. Sabe por que eu estou aqui nessa hora falando com vocês? Porque o Senhor disse, diga a eles para preparar um caminho para mim no deserto. Um caminho para minha manifestação nessa crise. E a palavra dele diz que os vales serão levantados e os montes serão aplainados. Sabe o que ele está falando aqui? Que os montes, fala daquelas pessoas orgulhosas, prepotentes, soberbas, aquelas pessoas altivas, os montes, aquelas pessoas que se colocam em lugares altos. O Senhor está dizendo, os montes serão aplainados. Ou seja, os orgulhosos serão humilhados, sujeitados, diminuídos. E quando ele diz, olha, os vales serão erguidos, os vales serão levantados. Ele está dizendo, aqueles que estavam lá embaixo serão erguidos. Os que estavam sendo humilhados serão levantados, serão exaltados. Sabe o que Deus vai fazer nesse tempo na minha e na tua vida? Olha o que ele está dizendo. Os terrenos acidentados se tornarão planos. Ou seja, não vai haver desnível. Não vai haver desigualdade. Não vai haver desequilíbrio. As escarpas serão niveladas. Deus, nesse tempo, está trazendo o nível dele para colocar nas nossas vidas. Estamos aqui lendo Isaías capítulo 40, versículo 4. Você que está entrando agora, pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco esse capítulo. A meditação, o devocional de hoje que estamos fazendo nesse capítulo. O Senhor, ele vai trazer nível. Não vai haver aqueles que são soberbos e aqueles que vão estar sempre por baixo. O Senhor vai nos colocar em pé de igualdade. O Senhor vai nos colocar no mesmo nível. Olha que coisa tremenda a palavra dele está dizendo. E ele diz no versículo 5, e a glória deles será revelada e juntos todos a verão. Não são só os humildes que vão ver, os orgulhosos, os pobres, os ricos, os do Oriente, os do Ocidente. Não, ele está falando todos. É exatamente o que Deus está fazendo nesse tempo. Todos nós veremos a glória dele ser revelada nas nossas vidas. Deixe o nível de Deus ser colocado na tua vida. Deixe o Senhor te levar a um lugar de equilíbrio, a um lugar nele, aonde você venha experimentar a sua manifestação na sua vida, onde ele venha moldar o vaso. Esse é o tempo onde estamos na olaria, onde estamos na casa do oleiro, e ele está dando a forma que ele quer ao vaso. Nós somos vasos de barro na mão do oleiro. O oleiro quebra, o oleiro faz e refaz a nossa vida. Esse é o tempo de Deus. Então você está entendendo nessa noite que o propósito da crise é nos nivelar. O propósito da crise é para que venhamos preparar um caminho reto no deserto para o Senhor. Você está entendendo que o momento da crise nas nossas vidas, em terceiro lugar, é para revelar a glória de Deus, para que todos vejam a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Continuando o versículo 5, você que está com a sua Bíblia aberta e nos acompanha, diz, a glória do Senhor será revelada e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala.
versículo 6 do capítulo 40 de Isaías. Uma voz ordena, clame. O que é que nós lemos aqui? Uma voz ordena, clame. É exatamente esse o tempo que estamos vivendo. De clamar, de invocar o nome do Senhor. Uma voz ordena. Existe uma ordenança de Deus para as nossas vidas nesse dia. E a ordenança é: clame. Clame ao Senhor. Deus é maravilhoso, queridos. Essa palavra veio de encontro ao meu coração ontem, depois que eu orava, de forma tão plena e completa, perfeita, respondendo tantos questionamentos que temos tido nesses dias. E o Senhor nos diz: clama. Sabe por quê? Porque o clamor do justo, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Olha o que diz no Salmo 107. Salmo 107, você que está com a Bíblia na mão, versículo 4, diz, olha, perambularam pelo deserto e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação em que se encontrava e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal, por suas maravilhas em favor dos homens. Olha só, na aflição deles, no pranto deles, eles clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou e os conduziu por um caminho seguro para uma cidade habitada. Estamos vivendo um momento em que as nossas cidades estão desertas, devastadas. Como diz a própria palavra, devastadas. É como se estivessem em ruína os nossos muros, as nossas portas. E o Senhor está dizendo, na aflição dele, eles clamaram ao Senhor e o Senhor ouviu. Olha o versículo 10 desse salmo. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra a palavra de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Mas na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que os prendiam. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Olha que palavra tremenda. Uma outra classe de pessoas. Na primeira nós vemos aqueles que estavam no deserto, sedentos e famintos. Eu creio até que pela presença de Deus. Aqueles que buscam a Deus. E eles clamaram. E o Senhor na aflição os livrou. Essa segunda classe de pessoas que nós estamos vendo aqui eram pessoas acorrentadas, pessoas que estavam presas, pessoas que desprezaram o próprio Deus. Até para esses, a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor e Deus os livrou de suas tribulações. Nesse momento a gente acha que aquelas pessoas que vêm pecando, que vêm aborrecendo o Senhor, que vêm cometendo atos desagradáveis a Deus, e nós olhamos para isso e nós achamos que elas não são dignas de perdão. Nós olhamos para elas e achamos que elas não têm jeito para elas, que elas não têm salvação. Mas o próprio Deus disse aqui que até para esses que se rebelaram
contra a palavra do Senhor e desprezaram os desígnios, o caminho de Deus, o percurso de Deus, o propósito, a vontade de Deus, até para esses que foram sujeitos a trabalhos pesados, escravizados em tudo que vivenciam nas suas vidas. Quando eles clamaram, o Senhor os livrou de suas tribulações. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer que nenhum de nós venhamos nos perder. Porque Deus, Ele nos ama de igual forma. Ele nos ama a todos. Nós é que somos impiedosos. Nós é que não temos compaixão. Mas o nosso Deus, Ele é compassivo e o seu amor dura para sempre. Olha o versículo 14 desse Salmo 107. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal, quebrou as correntes que os prendiam. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Versículo 20. Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da morte. Queridos, ouça essa palavra, porque ela é vida e é poder para mim e para a tua vida. Para quem não crê, não significa nada, mas para quem crê é poder de Deus. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. É isso que o Senhor está fazendo nessa noite. Ele está enviando a tua palavra ao teu coração. Ele está curando, Ele está cicatrizando as suas feridas. Ele está curando o teu coração. E Ele está livrando cada um de nós da morte. Aleluia! Glória a Deus pela sua palavra. Glória a Deus pelo poder que emana da sua palavra. Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Eu quero dizer algo profundo que veio agora ao meu coração, uma revelação da parte de Deus. Depois que Ele enviar a palavra, Ele vai curar. E depois que Ele curar, Ele vai salvar. Ele vai te livrar da morte. Mas antes, a palavra precisa chegar no seu coração. Mas antes, a cura precisa acontecer nas suas emoções. E depois disso vem o livramento de Deus para a minha e para a tua vida. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é bom demais. Olha o que diz o versículo 25 ainda desse salmo. Estamos nesse momento de reflexão, de devocional, de estudo bíblico, estudo da palavra de Deus. Precisamos nos alimentar nesse tempo. Versículo 25 diz: Deus falou e provocou um vendaval, que levantava as ondas, subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam tontos como bêbados, e toda sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da sua tribulação em que se encontrava. Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram e eles se alegraram. E Deus os guiou ao porto almejado. Aleluia! Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim. Olha que lindo, queridos, essa palavra. Olha o que ele está dizendo, que na aflição deles, eles clamaram ao Senhor. E o Senhor reduziu a tempestade, serenou as ondas e os guiou ao porto almejado. Almejamos nesses dias que o Senhor nos conduza a um porto seguro. Almejamos nesses dias que o Senhor nos leve a um lugar, a um abrigo tranquilo. E se nós clamarmos
nós vamos ser conduzidos a esse lugar por Ele. Porque todas as vezes que o seu povo clamou, Ele os livrou das suas aflições. E não será diferente hoje, conosco, na nossa geração, esse momento de tempestade, de crise que estamos vivendo. O Senhor certamente nos livrará. Novamente livrará o seu povo. Vamos continuar o estudo. Vamos prosseguir para o próximo versículo, que diz: uma voz ordena, clame, e eu pergunto, versículo 6 do capítulo 40 de Isaías, estamos lendo: o que clamarei? O que clamarei? Olha que coisa tremenda. O que clamarei? O profeta perguntou. E o Senhor respondeu. Aleluia. O que é que você deve clamar? Olha o que está no próximo versículo. Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles. O povo não passa de relva, a relva murcha e as flores caem. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A palavra do nosso Deus permanece para sempre. Sabe o que o Senhor está dizendo? O Senhor está mostrando quem nós somos. O que clamaremos? Ele disse aqui, o que clamaremos? Clamaremos e diremos que o povo é como relva, que não somos nada, que a sua glória são como flores no campo, que logo murcham, que logo caem quando o Senhor sopra o seu vento. Quando o Senhor sopra o seu vento, o seu fôlego, o povo não passa de relva. Aleluia! Sabe o que o Senhor está fazendo nesses dias? O Senhor está mostrando quem nós somos. O Senhor está mostrando que nós somos pó, que nós não somos nada. O Senhor está mostrando que a nossa glória é falível, que a nossa glória é perecível, é passageira, que a nossa glória não irá permanecer. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Olha o que ele diz: o povo não passa de relva. Versículo 8. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Quero te dizer que os céus e a terra irão passar. Essa crise também vai passar. Tudo isso que estamos vivendo vai passar. Porque tudo passa. Todas as coisas passam. Quantas coisas já vencemos? Quantas coisas já vivemos que passou? E não será diferente agora. Essa crise também vai passar. E depois que essa crise passar, como estaremos? Como estaremos diante dele? Como estaremos? Ele está nos preparando não só para estarmos diante dele, mas para vivermos diante dele todos os dias da nossa vida. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. A única coisa que é permanente, que é eterna, que não subsistirá, mas que irá permanecer, é a palavra dele. Por isso, querido, acredite na sua palavra, porque tudo o que ele disse até hoje se cumpriu, e tudo o que ele tem dito ainda hoje se cumprirá. Nenhuma vírgula, nenhuma palavra cairá por terra, porque ele diz que nenhuma palavra dele volta vazia. Antes faz aquilo que lhe apraz. Que possamos continuar meditando nessa palavra
Te convido a acompanhar a gente novamente, Isaías 40, versículo 9. Diz assim: você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. É tempo de nós, que fomos chamados pelo nome do Senhor, subirmos a um lugar alto, a um lugar onde as pessoas possam nos ver e proclamar as boas novas. Existem boas notícias no tempo de guerra. Existe paz num tempo de crise. E esse lugar é em Deus. Por isso ele disse: erga a tua voz. Você que foi chamado pelo Senhor, erga, anuncie, diga para o povo: não tenha medo, aqui está o seu Deus. Eu quero dizer para você que o seu Deus está aqui. O seu Deus está falando com você nessa hora, através dessa mensagem. Aqui está o seu Deus. Se achegue a Ele, se aproxime dEle. Ele tem algo a falar contigo. Aqui está o seu Deus. Sabe aonde? Nas Escrituras, na palavra, na Bíblia Sagrada. Vamos continuar a ouvir o que o Senhor vai nos dizer ainda nessa noite. Olha o que ele diz. Versículo 10, o soberano Senhor vem com poder. Ele vem com o poder de Deus. E Ele nos salvará dessa pandemia. Ele vem e nos livrará. Com seu braço forte, Ele governa. A sua recompensa com Ele está e o seu galardão acompanha. Versículo 11, olha o que diz. Como pastor, Ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Aleluia, esse é o Deus que nós servimos. Quem mediu as águas na concha da mão? Ou com um palmo? Com um palmo, definiu os limites do céu. Prestem atenção nessa palavra, queridos. Prestem atenção no que Deus irá falar contigo. Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? Alguém, porventura, de nós, demos conselhos a Deus? Quem de nós tivemos coragem de dizer, Senhor, até aqui é o limite para o Senhor agir ou não? A quem Deus pediu conselho? Pois Ele é soberano e está acima de tudo que estamos passando. A quem o Senhor recorreu ou consultou? Diferente de nós que corremos de um lado para o outro, buscando notícias, querendo ouvir boas novas, que essa crise acabou, que descobriram os remédios para a cura. Mas, queridos, o Senhor está trazendo o remédio da tua palavra antes aos nossos corações. E olha o que ele diz: a quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Quem de nós, quem disse para Deus qual era o caminho certo a ser tomado, a ser seguido? Quem mostrou a Deus qual era a sabedoria que ele deveria ter para julgar a cada um de nós? É isso que a palavra está dizendo. Estamos vendo o governo, o reino, o poder e a soberania de Deus acima disso tudo. Olha a grandeza do Deus que nós servimos, queridos, nessa noite. Olha o poder e a majestade dele. Ele continua no trono. Ele continua cuidando das nossas vidas como bom pastor.
E como eu li aqui, com cuidado, cuidando das ovelhas que amamentam suas crias, até aquelas mães que têm filhos pequenos. O Senhor está cuidando das crianças. O Senhor está cuidando de cada um de nós. Versículo 15. Olha o que diz a palavra. Na verdade, preste atenção nisso. Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Oh, aleluia! Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficiente para o fogo do altar. Nem os animais de lá bastariam para os holocaustos. Diante dele, todas as nações são como nada. Para eles, são sem valor e menos que nada. Queridos, aqui o Senhor está nos levando a um tempo de conhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. De aonde Ele está e aonde nós estamos. De como devemos nos achegar a Ele, sabendo quem nós somos. Olha a grandeza dele de nos ver como um grão de areia. Olha a grandeza dele de ver as ilhas como nada. As nações como nada. Como eu disse ontem na live, aquilo que nos assusta não assusta Deus. Precisamos confiar na grandeza, no poder, na bondade, no amor e na misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Versículo 18 ainda desse capítulo, estamos nesse estudo. Vai nos acompanhando. Você que chegou agora, olha o que diz a palavra do Senhor. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ouvires cobre de ouro e para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem? Versículo 21 da sua Bíblia e da minha Bíblia. Veja bem, versículo 21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhe contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e as arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Queridos, é exatamente o que estamos vivendo. Os que são grandes foram reduzidos a nada. Que adianta o poder? Que adianta o dinheiro? O que adianta nos dias de hoje? Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Aqueles que estão julgando, aqueles que estão condenando, aqueles que estão se colocando como juízes sobre o que está acontecendo sobre a face da terra. Aqueles que estão se colocando como juízes sobre a vida do teu irmão, da tua irmã, ou do ímpio, ou do justo. O Senhor está dizendo que esses que julgaram, que condenaram, a esses o Senhor reduziu a nada. Chegamos a um ponto aonde não existe mais quem está certo e quem está errado, quem tem direito e quem não tem direito. Estamos todos no mesmo nível, como eu falei, estamos todos no mesmo lugar, no mesmo barco. Estamos todos unânimes, clamando por socorro. E certamente o socorro chegará, porque como eu li, eles clamaram ao Senhor e o Senhor os livrou de suas aflições.
Nós estamos clamando e o Senhor certamente já entrou com previdência a meu e a seu favor. Veja o que diz o versículo 24. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. O Senhor, nesse tempo, quer que entendamos o nosso lugar. Somos como palha. Não existem super-heróis. Não existem superpoderes. Super-crentes. Não existe. O que existe é um super-Deus. Um super-Senhor. O onipotente, o onipresente. O onisciente Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Ele está mostrando que a glória é somente para Ele, é dele, não é nossa. Em tudo que fazemos, Ele não quer que venhamos nos gloriar, mas que venhamos anunciar a Tua grandeza, porque é Ele. É Ele em nós e por nós, a esperança da glória. Precisamos entender o trabalhar de Deus nesses dias das nossas vidas. O que o Senhor quer nos levar ao conhecimento. Que conhecimento? Ao conhecimento dEle. De quem Ele é. Quem Ele é. E versículo 25 diz: com quem vocês vão me comparar? O Senhor continua falando. Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Quem? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Olha o convite de Deus para você nessa hora. Ouça isso. Vou repetir. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? O Senhor nos pergunta na tua palavra. Quem criou tudo isso? Você pode contemplar o céu, as estrelas, os astros. E ele continua falando, ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem contemplou tudo isso? Aquele que põe em ordem, aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo teu nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a tua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Aleluia! O Deus que nós acreditamos, o Deus que nós servimos, Ele sustenta os astros no céu com as suas mãos. Todos os dias eles se colocam em ordem e, como diz a palavra, nenhum dia sequer eles deixam de comparecer. O que o Senhor não pode fazer por mim e você? Haveria alguma coisa difícil demais para mim e para você? Haveria alguma coisa impossível para mim e para você que Deus não pudesse fazer? E eu quero que você preste atenção no próximo versículo que vamos falar, que é o versículo 27, que diz assim: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor está dizendo conosco, Jacó, Israel, somos nós. O Senhor não se interessa pela minha situação. Olha Jacó, Israel dizendo, o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Olha só quantos de nós estamos nos queixando nesses dias. Quantos de nós estamos questionando nesses dias. Senhor, será que o Senhor não vê o que eu estou passando? Será que o Senhor não compreende o que eu estou vivenciando? Será que o Senhor não se interessa pela minha situação? Será que o Senhor não considera a minha causa? E não é só sua, querido. Essa causa é uma causa da humanidade. Essa causa não é exclusiva sua. Não é porque você crê, não é porque você vai à igreja, não é porque você é de Deus. Não. Essa causa é uma causa única. Essa causa e esse questionamento é para todos, vem de todos para Ele. Para Ele. Até quando vamos nos questionar e reclamar com Deus, como Ele falou aqui?
Por que você reclama? Por que você se queixa? Será que não é assim que a gente fala com Deus? Será, Senhor, que o Senhor não está vendo? O Senhor não está contemplando o que estamos vivendo? E o Senhor responde com uma pergunta. O Senhor sempre responde. Observe bem, nesse capítulo todo que nós viemos destrinchando até aqui, esse devocional que estamos fazendo, esse estudo bíblico, e resposta de Deus para esse tempo que estamos vivendo. O Senhor responde sempre com uma pergunta para o seu povo, os seus questionamentos. E a pergunta dele foi: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor está dizendo para você que está me ouvindo. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? Que o Senhor é o Deus eterno. Que o Criador, Ele é o Criador de toda a terra. Ele não se cansa. Ele não fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Queridos, olha que coisa linda. O Senhor não se desespera como eu e você. O Senhor não muda como eu e você. Não oscila, não vacila. O Senhor não falha como eu e você. O Senhor não se cansa. Ele sabe a hora certa, o momento certo de entrar nas nossas causas e nos dar vitória. Ele é infalível, ele é imutável, são atributos de Deus. Deus não falha. Ponha isso no seu coração, ponha isso na sua mente, entenda isso, conheça o Senhor. Estamos conhecendo mais de Deus. E o profeta Oséias diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E é por isso que estamos aqui buscando conhecimento nesses dias. Ele diz: a sua sabedoria é insondável. Nós não podemos sondar, não podemos limitar o poder, a sabedoria de Deus. Não podemos colocar limites para Deus, porque pois Ele é ilimitado. O seu poder vai além de nós, além do nosso intelecto. Precisamos continuar compreendendo o poderio desse Deus e o governo dele. A Bíblia diz, versículo 29, que ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Vão alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Olha que tremendo. Ele fortalece aquele que está cansado. Talvez você esteja não cansado, mas esgotado. Esgotado de tantos pensamentos negativos, de tantas notícias ruins. Esgotado, desesperançado. Talvez você esteja aqui sem força alguma. Talvez você esteja prostrado diante dessa situação, nas suas emoções, na sua mente. Mas Ele veio hoje, através dessa palavra, trazer força a você que está cansado. Ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Se a vossa alma está turbada, se a sua alma está contrita, se a sua alma está aflita, Ele está dizendo: vinde a mim, filha minha, vinde a mim, filho meu. Nessa noite há descanso para a sua alma. Há descanso para a sua alma. Ele dá descanso aos que estão cansados. Os jovens correm e se cansam. Os moços tropeçam e caem. Queridos, nessa correria que estávamos, né?
do dia a dia, do trabalho, de tantos afazeres que tínhamos, porque agora não temos nada além de ficarmos dentro de casa, com essa correria toda. Os jovens se cansavam, os moços. Tudo que fazemos fora de Deus é cansativo. Tudo que fazemos fora de Deus é enfadonho. Traz tropeço para a nossa vida. Traz embaraço. Eles tropeçavam e caíam quando não se cansavam. O Senhor está nos chamando para um nível mais alto na presença dEle. Um lugar onde nós não vamos nos cansar, mas onde nós vamos ter as nossas forças renovadas, vamos ser reabastecidos pela palavra de Deus. Ele diz, versículo 31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, vão altos como águia, correm e não se cansam. Queridos, o segredo nesses dias, para você e para mim, vencermos essa tribulação, é esperar em Deus. Espera em mim. Espera no Senhor. Porque ninguém que espera no Senhor fica decepcionado. Ninguém que espera nele é confundido. Ninguém que espera nele passa desapercebido por ele. Coloque a sua esperança no Senhor. Ele diz, anima-te. Espera e Ele fortalecerá o vosso coração. Ele fortalecerá o seu coração. Esperar em Deus nos leva a ter as nossas forças renovadas. Esperar em Deus nos leva a voar alto em lugares novos nele, a novos patamares como águia, com visão que vai além do que hoje vemos. Porque o Senhor não chamou para andar por vista, chamou para andar por fé. O maior inimigo da nossa visão, quando eu digo visão, eu digo propósito. Eu digo aquilo que está lá no nosso futuro, que vai além, que a gente almeja, que a gente espera que Deus realize na nossa vida. Nossa visão, aqueles projetos que nós temos e sonhos. O maior inimigo da sua visão é a sua vista. Aquilo que os seus olhos naturais veem te impede de contemplar o propósito, o destino que Deus tem para a sua vida mais à frente. O Senhor te chama para andar por fé. O Senhor te chama para alimentar a tua visão, que são os seus sonhos nesse momento. O Senhor está te dizendo, olha, se você esperar em mim, eu vou surpreender você ainda. Se você colocar a sua confiança em mim, você vai voar em lugares altos. Quantos de nós estamos prontos para darmos esse voo? Você não vai se cansar. Não vai. Eu sei que um momento seja um pouco cruel, vamos dizer assim. Não vou me cansar de ficar à toa, de ficar sentado, deitado, porque não sabemos quanto tempo vai durar essa quarentena que estamos vivendo. Queridos, mas não existe esse cansaço de não fazer nada, cansaço de olhar para a televisão, para a internet. Só nos cansamos quando saímos da presença dele. Quando entramos, somos renovados. Quando meditamos na sua palavra, somos renovados, somos alimentados. E comemos a comida que podemos correr a carreira que nos está proposta, mesmo parado, a gente está correndo, querido. Mesmo parado, nós estamos correndo. Como é que a gente corre? A gente corre angariando conhecimento da palavra. A gente corre buscando alimento. Eu estava pregando, a última mensagem que eu preguei na igreja é sobre prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. Nós só vamos alcançar qualquer coisa no século que estamos vivendo, no mundo que estamos vivendo, se estivermos preparados, treinados para isso. Precisamos estar preparados, treinados. Nos preparamos nesse tempo. Esse é um tempo de preparo. Um tempo de você meditar
Como disse o Senhor para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Para quê? Para que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Medita, alimenta, traga a memória que te dá esperança. Estamos aqui meditando nas Escrituras. E eu tenho certeza que com a força dessa comida, você vai dormir uma noite de paz, vai ter uma noite tranquila de sono. Vai entender o que Deus está falando com você e vai começar a orar, a falar com Ele, a ler a Bíblia. Como eu disse, essa mensagem Ele me deu ontem, depois que eu orei. Quando eu disse, Senhor, o que é que estamos vivendo? Fala comigo, me dê uma palavra. E eu achei essa palavra tremenda, porque ela é muito completa. Ela é muito completa. Deus veio falando tudo, o que Ele está fazendo, quem Ele é, quem nós somos, do consolo que Ele mandou dar para o teu povo, quando eu li no princípio, né? E da força, do renovo, da esperança, quando nele esperamos. A nossa espera no Senhor, ela nunca é passiva, ela é ativa. E quando a nossa espera é ativa, Deus, ele reage à nossa espera. A gente age, Ele reage. A gente age se alimentando de conhecimento da palavra. E Ele reage à nossa busca, à nossa oração. Amém? Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou aqui até essa hora, nesse devocional, nessa meditação da palavra. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração, que possamos continuar nessa busca. Voltaremos, né, durante essa semana com outras meditações e pregações. Né? Hoje foi apenas um devocional. Estaremos ganhando tempo, não perdendo tempo, ouvindo a palavra. Saiba que esse é o maior investimento que você pode fazer na sua vida. Ouvir a palavra, ouvir o que permanece, o que vai permanecer, o que não vai ser arrancado de você. Estamos começando agora com o nosso canal no YouTube. Você pode acessá-lo, Cibes Church, tá? E estaremos em breve aqui trazendo uma nova meditação, sempre nesse horário, às 8 horas, tá ok? Vamos fazer uma oração ainda, agradecendo a Deus por esse tempo, aguardar cada um de vocês. Amém? Ore comigo. Ore onde você está. Aproveite esse momento para falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, queremos colocar as nossas vidas nas suas mãos, Pai. Queremos te pedir a sua proteção. Queremos te pedir o seu consolo para cada coração ouvinte. Que verdadeiramente o teu Espírito venha estar renovando as forças dos que estão cansados. Que o seu Espírito venha estar, meu Deus, respondendo o clamor do que está aflito. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai. E que possamos declarar como o teu povo declarou. Meu Deus, que o Senhor é bom, que o seu amor dura para sempre, porque o Senhor ouviu o nosso clamor e nos respondeu. Que o Senhor Jesus te cubra com o sangue dele, que o Senhor Jesus te livre de todo mal, que o Senhor Jesus te guarde, te dê uma noite abençoada e próspera, que você possa crescer na sua vida como você nunca cresceu em todo o tempo, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na tua vida financeira, mesmo em meio à crise, sim, que o Senhor te dê estratégia para lidar com os seus negócios, que o Senhor Jesus te dê estratégia para lidar com as suas emoções, que Ele acrescente a você paz, que Ele acrescente alegria ao teu coração, que Ele acrescente vida, em nome de saúde, em nome disso, que Ele te blinde, te livre de toda praga, de toda peste, de todo mal. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um de vocês que assistiu conosco agora. E vocês que vão assistir depois, também sejam abençoados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queridos, você que não assistiu conosco desde da primeira
porção dessa palavra, do primeiro versículo dessa palavra, essa live vai ficar disponível. Acesse e assista do início, eu tenho certeza que você será grandemente abençoado. Que o Senhor Jesus te abençoe.